Quando nada faz sentido, Deus está trabalhando em um nível que a sua visão não consegue ver. Quando nada faz sentido, o coração tende a buscar respostas em todos os lugares possíveis. A mente tenta organizar o caos, criar explicações, encontrar um motivo lógico para aquilo que está acontecendo, mas quanto mais tentamos entender, mais confuso tudo parece ficar. Talvez você esteja vivendo exatamente esse tipo de momento agora. Uma fase em que as coisas não se encaixam, em que as perguntas são muitas e as respostas parecem não chegar. Você olha para a sua vida e pensa que algo saiu do controle, que os planos não deram certo, que o tempo passou e nada mudou como você esperava. E nesse silêncio, nesse vazio de explicações, surge uma sensação difícil de descrever, como se você estivesse caminhando no escuro, dando passos sem saber ao certo para onde está indo. É justamente nesses momentos que a dúvida tenta se instalar com força. A dúvida sobre o caminho, sobre as escolhas, sobre o futuro e muitas vezes até sobre a presença de Deus. Você pode se perguntar em silêncio se Ele realmente está vendo tudo isso, se está atento ao que você está passando, se percebe o peso que você carrega todos os dias ao acordar e ao deitar. Essas perguntas não fazem de você alguém fraco ou distante da fé. Elas fazem de você humano, e Deus sabe disso. Ele conhece o seu coração de um jeito que ninguém mais conhece. Ele entende o cansaço que você sente, a frustração que tenta se esconder atrás de um sorriso e o medo que aparece quando você pensa no amanhã. O que muitas pessoas não percebem é que a falta de entendimento não significa a ausência de propósito. O fato de você não conseguir enxergar o que está acontecendo não quer dizer que nada esteja sendo feito. Muito pelo contrário. Há momentos em que Deus trabalha em um nível tão profundo, tão detalhado e tão além da nossa visão limitada, que tudo o que conseguimos perceber é apenas o caos da superfície. É como observar o mar durante uma tempestade. Na superfície, as ondas estão agitadas, o vento é forte e tudo parece desordenado. Mas nas profundezas há um silêncio, uma estabilidade que não é afetada pelo que acontece acima. Deus opera muitas vezes nesse nível profundo, onde os nossos olhos não alcançam e a nossa mente não consegue compreender. Talvez você esteja tentando interpretar a sua vida apenas pelo que vê agora, pelo que sente hoje, pelas circunstâncias que se apresentam diante de você. Mas a verdade é que a visão humana é limitada ao instante, enquanto Deus enxerga o processo completo. Ele vê o começo, o meio e o fim ao mesmo tempo. Ele sabe exatamente como cada detalhe se conecta, mesmo aqueles que agora parecem desconexos ou até injustos. O atraso que você não entende, a porta que se fechou sem explicação, a mudança que aconteceu contra a sua vontade, nada disso é aleatório. Tudo está inserido em um contexto maior, mesmo que hoje esse contexto ainda esteja invisível para você. Existe uma tendência natural em nós de acreditar que se Deus estivesse trabalhando, tudo faria sentido. Achamos que a ação divina sempre vem acompanhada de clareza imediata, de sinais evidentes e de respostas rápidas. Mas a realidade é que, na maioria das vezes, Deus trabalha no silêncio. Ele age nos bastidores, ajustando situações, alinhando pessoas, preparando cenários e, principalmente, moldando o nosso interior. Enquanto você se preocupa com o que está acontecendo fora, Ele pode estar trabalhando exatamente no que precisa acontecer dentro de você para que o próximo passo seja possível. Quando nada faz sentido, é comum surgir a tentação de desistir, de parar de acreditar, de pensar que talvez você tenha entendido tudo errado desde o início. A mente começa a listar comparações.
mostrando pessoas que parecem avançar mais rápido, alcançar resultados antes, viver uma vida aparentemente mais estável. Mas o caminho de Deus não é uma linha reta igual para todos. Cada pessoa percorre um processo único, no tempo certo, com as ferramentas necessárias para aquilo que será chamado a viver. O que você vê como atraso pode ser exatamente o tempo de preparação que você precisa, ainda que isso doa, ainda que isso canse. Há coisas que só podem ser construídas no escuro, no silêncio e na espera. Assim como uma semente precisa ser enterrada para crescer, há fases da vida em que tudo parece parado, invisível, sem sinal de progresso. No entanto, é nesse período que as raízes estão se formando, se fortalecendo e se aprofundando. Se a semente pudesse falar, talvez ela reclamasse da escuridão, da pressão da terra e da ausência de luz. Mas sem esse processo, não haveria crescimento. Da mesma forma, o que você está vivendo agora pode ser exatamente o ambiente necessário para que algo maior esteja sendo gerado dentro de você, mesmo que você ainda não consiga perceber. Deus não trabalha apenas para mudar circunstâncias externas. Muitas vezes, Ele trabalha para transformar a forma como você vê a vida, como você reage às dificuldades e como você confia quando não tem controle. Há aprendizados que não vêm em momentos de facilidade, mas apenas quando somos confrontados com aquilo que foge do nosso entendimento. É nesses momentos que a fé deixa de ser apenas um conceito e se torna uma escolha diária. Confiar quando tudo está claro é fácil. O verdadeiro desafio é confiar quando tudo parece confuso. Talvez você esteja tentando encontrar um sentido imediato para a dor, para a espera ou para a perda que enfrentou. Mas nem sempre o sentido vem no momento em que queremos. Há respostas que só se revelam com o tempo, quando olhamos para trás e percebemos que aquilo que parecia sem lógica foi, na verdade, um ponto de virada. Hoje, você pode estar no meio de um capítulo difícil, daqueles que parecem longos demais e cansativos. Mas isso não significa que a história terminou aí. Deus não escreve histórias incompletas. Ele não abandona processos pela metade. Enquanto você tenta entender o agora, Deus já está trabalhando no depois. Ele já sabe como essa fase se conecta com aquilo que virá. Ele já vê o resultado de tudo isso, mesmo que você ainda esteja preso às perguntas. E o mais importante, Ele não está distante de você nesse processo. Mesmo quando você não sente, mesmo quando não percebe, Ele está presente. O silêncio de Deus não é ausência. Muitas vezes é sinal de que Ele está fazendo algo que exige mais do que palavras. Se você chegou até aqui ouvindo ou lendo essa mensagem, talvez seja porque algo dentro de você ainda acredita, mesmo cansado, mesmo confuso. Essa pequena centelha de fé é suficiente para te manter de pé enquanto Deus trabalha no invisível. Você não precisa ter todas as respostas agora. Você não precisa entender cada detalhe do processo. O que você precisa neste momento é continuar. Continuar confiando, continuar caminhando, mesmo que os passos sejam lentos e inseguros. Antes de seguir adiante, eu quero te pedir algo simples, mas muito significativo. Se essa mensagem está falando com você, se de alguma forma ela descreve o que você está vivendo, escreva nos comentários: eu confio mesmo sem entender. Essa declaração não é para os outros, é para você. É um lembrete de fé em meio à confusão. E se você ainda não é inscrito no canal, considere se inscrever e deixar o seu like. Isso ajuda essa mensagem a alcançar outras pessoas que também estão passando por momentos em que nada parece fazer sentido, mas precisam lembrar que Deus continua trabalhando. Há um momento na caminhada em que o cansaço não é apenas físico, mas emocional e espiritual. É quando você sente que já tentou entender, já tentou orar, já tentou esperar,
E mesmo assim, as respostas continuam não vindo. Nesse ponto, a mente começa a negociar com a fé, tentando encontrar atalhos, explicações rápidas ou até justificativas para desistir. Você pode até continuar fazendo o que sempre fez, seguindo a rotina, cumprindo obrigações, mas por dentro existe uma sensação de estagnação, como se a vida estivesse em pausa enquanto o mundo segue em movimento. Essa sensação é uma das mais difíceis de lidar, porque ela não vem acompanhada de um grande problema visível, mas de uma ausência, de algo que deveria estar acontecendo e não está. É nesse tipo de silêncio que muitas pessoas concluem, de forma precipitada, que Deus parou de agir. Mas a verdade é que o silêncio de Deus quase nunca significa inatividade. Muitas vezes, ele significa profundidade. Há obras que não podem ser feitas no barulho, decisões que não podem ser amadurecidas na pressa e transformações que não acontecem sob pressão externa. Deus conhece o ritmo certo para cada processo, e ainda que isso confronte a nossa ansiedade, esse ritmo é sempre preciso. O problema é que fomos ensinados a medir progresso apenas pelo que é visível, pelo que pode ser mostrado, contado ou celebrado. Mas nem todo progresso é externo. Há avanços que acontecem no caráter, na maturidade, na sensibilidade espiritual e na capacidade de confiar. Quando nada faz sentido, é comum tentar assumir o controle. Você começa a pensar que, se fizer mais esforço, se tentar de outro jeito, se mudar tudo rapidamente, talvez as coisas voltem a andar. Essa tentativa de controle é, na verdade, uma resposta ao medo. Medo de ficar para trás, medo de perder tempo, medo de ter errado em algum ponto do caminho. Mas controlar não é o mesmo que confiar. Confiar exige aceitar que há limites para o que você pode entender agora. E aceitar limites não é fracasso, é sabedoria. Deus nunca exigiu que você compreendesse tudo. Ele sempre pediu que você confiasse, mesmo sem entender. Há processos que Deus permite exatamente para nos ensinar a depender menos da nossa própria lógica e mais da sua direção. Enquanto tudo faz sentido, nós seguimos confiantes na nossa própria capacidade. Mas quando o sentido desaparece, somos convidados a escolher em quem vamos confiar de verdade. É nesse ponto que a fé deixa de ser confortável e se torna transformadora. Você começa a perceber que não controla o tempo, as pessoas, os resultados ou as circunstâncias, mas pode controlar a decisão de continuar acreditando, mesmo sem garantias visíveis. A Bíblia está repleta de histórias que mostram esse padrão. Pessoas que viveram longos períodos sem entender o que Deus estava fazendo, mas que ainda assim permaneceram. Abraão recebeu uma promessa, mas esperou anos para ver seu cumprimento. Durante esse tempo, ele teve que lidar com dúvidas, erros e momentos de incerteza. Mesmo assim, Deus estava trabalhando. Cada passo, cada espera, cada silêncio fazia parte de algo maior do que Abraão conseguia enxergar naquele momento. O cumprimento da promessa não foi apenas um evento isolado, mas o resultado de um processo longo e muitas vezes desconfortável. O que essas histórias nos ensinam é que Deus não está interessado apenas no destino final, mas em quem você se torna ao longo do caminho. Se ele resolvesse tudo de forma imediata, talvez você chegasse ao resultado, mas não estaria preparado para sustentar aquilo que recebeu. Muitas vezes, o tempo de espera é o tempo de preparo. Enquanto você espera, Deus trabalha em áreas que você nem percebe, fortalecendo estruturas internas que serão essenciais no futuro. O que hoje parece uma demora sem sentido, pode ser exatamente o cuidado de Deus para que você não desmorone mais adiante. Existe também um outro aspecto importante nesses períodos em que nada faz sentido. Eles revelam onde está a nossa esperança. Quando tudo vai bem,
É fácil dizer que confiamos em Deus, mas quando as coisas saem do controle, descobrimos se a nossa confiança estava realmente nele ou apenas nas circunstâncias favoráveis. O silêncio, a espera e a confusão funcionam como um espelho, mostrando o que ainda precisa ser alinhado dentro de nós, não como punição, mas como preparo. Talvez você esteja vivendo um momento em que as portas parecem fechadas, as oportunidades não aparecem e os planos que pareciam certos simplesmente não avançam. Isso pode gerar frustração e até a sensação de rejeição, como se você tivesse sido deixado de lado. Mas nem toda porta fechada é um não definitivo. Às vezes, é apenas um ajuste de rota. Deus fecha portas que nos levariam a caminhos que não estamos prontos para percorrer ou que não fazem parte do propósito maior que Ele desenhou. O problema é que, enquanto estamos focados na porta que se fechou, deixamos de perceber as outras áreas em que Deus já está trabalhando silenciosamente. Há coisas que só se revelam quando aprendemos a esperar sem endurecer o coração. A espera pode nos tornar amargos ou maduros. Tudo depende de como escolhemos vivê-la. Deus usa esse tempo para nos ensinar a ouvir mais, a falar menos e a observar com mais atenção. Muitas respostas não vêm em forma de acontecimentos extraordinários, mas em pequenas mudanças de percepção, em conversas aparentemente simples, em ideias que surgem no momento certo. Deus trabalha nos detalhes, e são esses detalhes que, no futuro, farão todo sentido. Quando nada faz sentido, também somos confrontados com a necessidade de soltar comparações. Comparar o seu processo com o de outra pessoa é uma das formas mais rápidas de perder a paz. Cada pessoa tem um tempo, uma história e um chamado diferentes. O que parece rápido para uns pode ser raso, enquanto o que parece lento para você pode ser profundo e duradouro. Deus não está atrasado na sua vida. Ele está pontual no propósito que tem para você, ainda que isso não se alinhe às expectativas humanas ou às pressões externas. Se você permitir, esse tempo pode se tornar um período de fortalecimento interior. Um tempo em que você aprende a permanecer firme mesmo sem aplausos, a continuar mesmo sem reconhecimento e a confiar mesmo sem entender. Essa postura muda completamente a forma como você encara o futuro. Em vez de viver ansioso pelo que ainda não aconteceu, você começa a perceber que Deus já está agindo agora, mesmo que de forma invisível. E isso traz uma paz que não depende das circunstâncias. Talvez hoje você não consiga enxergar nenhum sinal claro de mudança. Talvez tudo pareça exatamente igual a ontem, mas isso não significa que nada esteja acontecendo. Assim como uma construção passa muito tempo nos alicerces antes de qualquer parede aparecer, Deus pode estar trabalhando na base daquilo que virá. E alicerces não são vistos, mas são essenciais. Sem eles, nada se sustenta. Se essa mensagem está fazendo sentido para você, se ela descreve algo que você sente, continue firme. Não desista no meio do processo. Não tome decisões definitivas em momentos de confusão temporária. Confie que Deus está trabalhando em um nível que a sua visão ainda não alcança. E lembre-se, entender tudo não é um requisito para continuar. Confiar é. Daqui a pouco, vamos avançar ainda mais fundo, falando sobre como esse tempo de confusão pode se transformar em crescimento, como a dor pode ganhar significado e como Deus revela clareza no tempo certo. Mas antes disso, se você sente no coração que precisa reafirmar sua fé, mesmo sem respostas, escreva nos comentários: "Eu continuo confiando". Esse simples gesto pode fortalecer você e também outras pessoas que estão passando pelo mesmo processo. E se essa mensagem tem te ajudado, se inscreva no canal e deixe o seu like. Isso nos permite continuar levando palavras de fé e direção a quem precisa ouvir que Deus não parou de trabalhar,
mesmo quando nada faz sentido. Chega um ponto do processo em que a confusão deixa de ser apenas externa e passa a tocar áreas mais profundas do coração. Não é mais só sobre o que não aconteceu ou sobre o que deu errado, mas sobre quem você está se tornando enquanto espera. É nesse estágio que muitas pessoas se sentem ainda mais vulneráveis, porque começam a perceber mudanças internas que não sabem explicar. Emoções ficam mais intensas, questionamentos se tornam mais frequentes e a sensação de estar sendo testado ganha força. Mas o que poucos entendem é que esse desconforto interior muitas vezes é sinal de crescimento. Algo está sendo ajustado dentro de você, mesmo que isso ainda não seja claro. Quando Deus trabalha em um nível que a nossa visão não alcança, Ele frequentemente começa pelo interior. Ele mexe em crenças antigas, em expectativas que carregamos há anos e em ideias que construímos sobre como a vida deveria ser. Isso pode ser desconfortável, porque exige que você solte versões antigas de si mesmo. Versões que até funcionaram em determinados momentos, mas que não são suficientes para a próxima fase. O problema é que soltar o conhecido, mesmo quando ele já não serve mais, causa medo. E esse medo pode se disfarçar de resistência, dúvida ou até desânimo espiritual. Talvez você tenha notado que coisas que antes te satisfaziam já não fazem mais sentido. Conversas, ambientes, planos ou até sonhos que antes pareciam claros agora parecem vazios ou distantes. Isso não significa que você perdeu o rumo. Muitas vezes significa que Deus está refinando o seu foco. Ele está te afastando do que não combina mais com o que Ele está construindo em você. Esse tipo de ajuste não acontece de forma brusca, mas progressiva, e por isso pode gerar confusão. Você sente que algo mudou, mas ainda não sabe exatamente o que. Esse é um dos momentos mais delicados da caminhada, porque é fácil interpretar essa fase como retrocesso, quando na verdade é transição. Transições são desconfortáveis porque nos tiram do lugar conhecido, mas ainda não nos colocam no novo. É como atravessar uma ponte em meio à neblina. Você não vê claramente o outro lado, mas precisa continuar caminhando para não ficar preso no meio. Deus muitas vezes permite essa neblina exatamente para nos ensinar a confiar mais na sua direção do que na nossa própria visão. Durante esse processo, é comum que lembranças do passado voltem à tona, erros antigos sejam revisitados pela mente e inseguranças que pareciam resolvidas reapareçam. Isso não acontece para te paralisar, mas para te curar de forma mais profunda. Deus não apenas prepara o seu futuro, Ele também trata feridas que poderiam comprometer aquilo que virá. O que você chama de confusão pode ser, na verdade, um tempo de limpeza interior, onde Ele remove pesos desnecessários, crenças limitantes e medos que você carregou por tempo demais. Existe uma tentação muito forte nesses momentos de buscar respostas imediatas em qualquer lugar. Pessoas, conselhos, decisões impulsivas ou até mudanças radicais podem parecer soluções rápidas para aliviar a angústia. Mas decisões tomadas no auge da confusão raramente produzem paz duradoura. Deus trabalha com processos, não com atalhos. E ainda que os processos sejam desconfortáveis, eles produzem frutos sólidos. O que vem rápido demais muitas vezes não permanece. O que é construído com cuidado no tempo certo tende a durar. Talvez você esteja se perguntando se esse período vai acabar, se essa sensação de incerteza vai passar ou se você ficará preso nisso para sempre. A resposta é que nenhum processo é eterno. Deus não mantém seus filhos em confusão indefinidamente. Ele permite a confusão por um tempo, enquanto trabalha no invisível. Mas a clareza sempre chega no momento certo. O problema é que o momento certo raramente coincide com o momento que gostaríamos. E é aí
que a fé é fortalecida. Fé não é sentir segurança o tempo todo. É continuar mesmo quando a segurança não é evidente. Há algo poderoso que acontece quando você decide permanecer fiel, mesmo sem entender. Essa postura cria uma base espiritual forte, porque ela não depende de circunstâncias favoráveis. Você aprende a confiar no caráter de Deus, não apenas nos resultados que Ele entrega. E essa confiança transforma a forma como você enfrenta o futuro. Em vez de viver com medo do que pode dar errado, você começa a descansar na certeza de que, independentemente do caminho, Deus estará presente. O processo de Deus também ensina a esperar sem se comparar. Enquanto você observa outras pessoas avançando, conquistando e celebrando, pode surgir a sensação de que você ficou para trás. Mas o tempo de Deus não é uma competição. Cada pessoa é preparada de acordo com aquilo que foi chamada a viver. O que parece lento agora pode ser exatamente o cuidado necessário para que você não se perca mais adiante. Deus não atrasa propósitos, Ele prepara pessoas. Se você conseguir enxergar esse tempo não como um castigo, mas como um treinamento, tudo começa a mudar. A confusão deixa de ser apenas um problema e passa a ser uma sala de aprendizado. Você começa a perceber pequenos sinais de crescimento, pequenas mudanças de postura, pequenas respostas internas que antes não existiam. Isso não elimina a dor, mas dá significado a ela. E significado transforma sofrimento em amadurecimento. Talvez você ainda não consiga explicar o que Deus está fazendo, mas pode sentir que algo está sendo construído. Uma fé mais firme, uma confiança mais profunda, uma sensibilidade maior à voz de Deus. Essas mudanças são sutis, mas extremamente importantes. São elas que vão sustentar você quando a clareza finalmente chegar. Porque quando Deus revelar o próximo passo, você não apenas entenderá o caminho, mas estará pronto para percorrê-lo. Se você chegou até aqui, é porque de alguma forma escolheu permanecer. Mesmo cansado, mesmo confuso, você continuou. Isso já diz muito sobre a sua fé. Não despreze esse momento. Não minimize o que está sendo construído dentro de você agora. Deus não desperdiça fases, e essa não é exceção. O que hoje parece apenas confusão pode ser, no futuro, a base de um testemunho poderoso. No próximo momento, vamos caminhar para o clímax dessa mensagem, onde tudo isso se transforma em entrega, descanso e oração. Mas antes disso, se essa palavra descreve o que você está vivendo, escreva nos comentários. Eu permaneço confiando. Essa declaração fortalece a sua fé e alcança outras pessoas que estão atravessando esse mesmo processo silencioso. E se você sente que esse conteúdo tem te ajudado, se inscreva no canal e deixe o seu like. Isso nos ajuda a continuar levando mensagens que lembram que, mesmo quando nada faz sentido, Deus está trabalhando em um nível que a nossa visão não consegue ver. Chega o momento em que, depois de tanto tentar entender, a alma percebe que não precisa mais de respostas imediatas para continuar. Há uma mudança silenciosa que acontece dentro de você quando aceita que nem tudo será explicado agora, mas tudo está sendo cuidado. É nesse ponto que o peso começa a diminuir, não porque os problemas desapareceram, mas porque a confiança começa a ocupar o lugar da ansiedade. Você entende que não está parado, mesmo quando parece. Que não foi esquecido, mesmo quando o silêncio é longo. Que não está perdido, mesmo quando o caminho não está claro. Quando nada faz sentido, Deus continua trabalhando. Ele não depende da sua compreensão para agir. Ele não espera que você tenha clareza total para avançar. O que ele busca é um coração disposto a confiar, mesmo no escuro. E confiar no escuro é um dos maiores atos de fé que existem,
porque exige abrir mão do controle, da pressa e da necessidade constante de garantias. Exige acreditar que o autor da sua história sabe exatamente o que está escrevendo, mesmo quando você está vivendo páginas difíceis de ler. Talvez hoje você esteja cansado de tentar explicar a sua própria vida para si mesmo. Cansado de justificar atrasos, dores e mudanças que não pediu. Cansado de se perguntar onde tudo isso vai dar. Mas há descanso quando você entende que não precisa carregar esse peso sozinho. Deus não te chamou para entender tudo. Ele te chamou para caminhar com Ele. E caminhar com Deus significa confiar que mesmo quando a estrada parece confusa, o destino está seguro. Existe um tipo de paz que não nasce da solução dos problemas, mas da certeza da presença de Deus no meio deles. Essa paz não elimina a espera, mas fortalece você para atravessá-la. Não apaga a dor imediatamente, mas dá sentido a ela. Não responde todas as perguntas, mas silencia o medo que elas causam. Essa paz que Deus deseja derramar sobre você agora, no exato ponto em que você está, sem exigir que você esteja forte, confiante ou cheio de respostas. Agora é o momento de soltar aquilo que você vem tentando controlar. Soltar as expectativas rígidas, os prazos que você impôs a si mesmo, as comparações que roubam sua alegria e as cobranças internas que só aumentam o cansaço. Deus sabe exatamente o que você precisa e quando precisa. Ele vê além do que você vê, entende além do que você entende e trabalha em um nível que a sua visão não alcança. E enquanto você descansa nessa verdade, algo começa a se alinhar por dentro. Eu quero te convidar agora a fazer algo diferente. Não a entender, não a planejar, não a resolver, apenas a entregar. Onde você estiver, da forma que conseguir, permita-se entrar nesse momento de oração. Respire fundo, aquiete o coração e deixe que essas palavras sejam uma ponte entre você e Deus. Pai amado, nós nos colocamos diante de Ti neste momento com o coração aberto, muitas vezes cansado, confuso e cheio de perguntas que ainda não têm resposta. Tu conheces cada pensamento, cada medo escondido e cada lágrima que foi derramada em silêncio. Sabes exatamente o que estamos vivendo agora, mesmo aquilo que não conseguimos colocar em palavras. Hoje escolhemos confiar, mesmo sem entender. Escolhemos descansar, mesmo quando a mente insiste em se preocupar. Entregamos a Ti tudo aquilo que tem nos tirado a paz, tudo o que parece fora do lugar e tudo o que ainda não faz sentido. Senhor, reconhecemos que a nossa visão é limitada e que muitas vezes julgamos a realidade apenas pelo que sentimos ou vemos no momento. Mas Tu vês o todo, Tu conheces o começo, o meio e o fim da nossa história. Pedimos que fortaleças a nossa fé enquanto esperamos, que acalmes o nosso coração enquanto o processo acontece e que nos ajudes a confiar no Teu tempo, mesmo quando ele não coincide com o nosso. Ensina-nos a descansar na certeza de que Tu não falhas, não atrasas e não abandonas aqueles que confiam em Ti. Se há dor, transforma em amadurecimento. Se há confusão, transforma em aprendizado. Se há medo, transforma em coragem. Trabalha em nós de forma profunda, silenciosa e completa, preparando-nos para aquilo que ainda não conseguimos enxergar. Que a Tua paz, que excede todo o entendimento, envolva agora cada coração que participa deste momento, trazendo descanso à mente e esperança ao espírito. Que possamos sair daqui fortalecidos, não porque tudo foi resolvido, mas porque escolhemos confiar em Ti acima de tudo. Nós entregamos nossos caminhos, sonhos, feridas e expectativas em Tuas mãos, certos de que o Senhor está trabalhando mesmo quando tudo parece parado. Confiamos que cada detalhe está sob o Teu cuidado e que no tempo certo, tudo aquilo que hoje é confuso se tornará claro. Em nome de Jesus, nós confiamos e agradecemos. Amém.
Depois desse momento, leve essa verdade com você. Deus está trabalhando, mesmo quando nada faz sentido. Ele não parou, não se distraiu e não perdeu o controle. O processo que você vive agora não é o fim, é parte do caminho. E se essa mensagem falou com você, eu te convido a declarar isso como um ato de fé. Escreva nos comentários: eu confio mesmo sem entender. Essa simples frase pode fortalecer você e alcançar outras pessoas que também estão atravessando momentos de confusão e espera. Se você ainda não é inscrito no canal, considere se inscrever agora e deixar o seu like. Isso ajuda essa mensagem a chegar a mais corações que precisam lembrar que o silêncio não é abandono e que mesmo quando a visão falha, Deus continua trabalhando em um nível muito maior do que podemos ver. Que Deus abençoe sua vida, fortaleça sua fé e guie seus passos. E lembre-se sempre, quando nada faz sentido, é porque Deus está trabalhando onde os seus olhos ainda não conseguem alcançar.